Fugi para um hotel no fim do mundo para encontrar algum sossego. Mas, em vez disso, encontrei 3 estranhos, e a sensação de que, pela primeira vez, não me queria esconder. Eu me chamo Henrique, tenho 30 anos e há tempos carrego uma exaustão que não é só do corpo. Eu não escolhi exatamente esse lugar. Foi mais como um abandono do que uma decisão. Quando a estrada terminou numa entrada de terra, cercada por colinas silenciosas e nenhum sinal de movimento humano, eu senti alívio. Alívio por não precisar explicar nada para ninguém. O hotel não tinha nome visível, nem portaria chamativa. Só uma casa grande, antiga, de janelas fechadas e cheiro de madeira envelhecida. Eu não queria luxo. Queria desaparecer, ao menos por uns dias. E ali, no meio do nada, senti que o mundo finalmente tinha-me esquecido. Desde o momento em que fechei a porta do quarto atrás de mim, algo mudou. Não foi dramático, não teve música no fundo nem revelação espiritual. Foi mais como um peso que parou de apertar, um ruído que cessou depois de anos constantes. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não me assustou. Pelo contrário, parecia me abraçar. Mas a calma tinha outro lado. A quietude fazia barulho dentro da mente. E quando não há mais gritos ao redor, a gente escuta melhor os próprios. Era como se tudo o que eu nunca quis sentir estivesse ali, me esperando no canto do quarto. Eu dormi mal na primeira noite. A cama rangia a cada movimento, não pelos sons, mas pelas memórias que se ativavam. Pessoas que eu deixei para trás. Palavras que nunca tive coragem de dizer. Histórias que abandonei antes que pudessem me ferir. Acordei antes do sol. Saí do quarto como se fugisse de um pesadelo que não terminava com os olhos abertos. A bruma da manhã era espessa. O ar, gelado. Mas, por dentro, eu fervia, de dúvidas, de cansaço, de tudo o que não cabia mais em mim. Caminhei sem rumo, passando por árvores que não conheciam meu nome, ouvindo pássaros que cantavam como se ninguém estivesse escutando. Era isso que eu queria. Ser ninguém. Estar só. Sem obrigações, sem performance. Na recepção, ninguém me perguntou de onde eu vinha. E isso foi o primeiro gesto de gentileza que recebi em semanas. Tomei um café amargo, sem açúcar, sem pressa. Olhei para o vazio e deixei o tempo escorrer, como se eu tivesse esquecido que ele ainda contava. As horas seguintes se arrastaram. Tentei ler, mas as letras dançavam. Tentei escrever, mas a caneta parecia pesada demais. Então sentei do lado de fora, numa varanda escondida, e observei o dia clarear. Não pensei em nada profundo. Só respirei. Nos dias anteriores, minha vida tinha virado uma sequência de justificativas. Porque você não fala mais com sua família? Porque terminou aquele namoro estável? Porque largou aquele emprego com futuro? Eu cansei de responder. Cansei de tentar caber onde não havia espaço para quem eu era. Mas ali ninguém me exigia nada. Na manhã seguinte, resolvi caminhar até a trilha que eu tinha visto ao chegar. O terreno era úmido, o cheiro de terra molhada me lembrava a infância. Eu seguia devagar, como quem não quer chegar. Em certo ponto, sentei em uma pedra e apenas escutei o vento. Parecia falar comigo. Não com palavras, mas com uma presença que eu não sabia que sentia falta. Voltei para o hotel com uma mistura estranha de paz e vazio. Como se algo estivesse por vir. E isso me deixava inquieto. Talvez fosse só a solidão falando alto. Ou talvez fosse a intuição, aquela voz que a gente ignora até que seja tarde demais. De noite, jantei sozinho no salão quase vazio. Havia um senhor lendo jornal e uma mulher mais velha, que não tirava os olhos do copo de vinho. Ninguém falou comigo. E isso me confortava. Mas enquanto cortava o pão duro com a faca desajeitada, pensei em como tudo aquilo parecia ao mesmo tempo certo e profundamente errado. Eu tinha vindo buscar silêncio, mas o que eu queria, no fundo, era ser escutado. Não por muitos. Talvez só por uma pessoa. Alguém que não precisasse entender tudo, só não julgasse. Voltei para o quarto. A lâmpada oscilava levemente, como se também estivesse cansada. Me sentei na beirada da cama e encarei minhas mãos por longos minutos. Elas tremiam. Não de frio. De memória. De lembrança do que não foi dito, do que foi engolido. Deitei com o peito apertado. Não chorei. Não havia mais lágrimas. Só o vazio ressoando por dentro como um tambor abafado. E quando fechei os olhos, uma pergunta me atravessou: e se nada mudar? E se essa fuga for só mais um capítulo do mesmo ciclo? Na terceira manhã, ouvi passos no corredor. Não era comum. Até então, o hotel parecia vazio como um cenário abandonado. Mas dessa vez, havia vozes. Riso abafado. Algo diferente no ar. E, por alguma razão que não sei explicar, isso me incomodou. Desci mais cedo. Cruzei com 3 rostos que eu não reconhecia. Jovens, leves, com mochilas nas costas e um tipo de liberdade no andar que me pareceu insultante. Um deles, o de cabelo enrolado, sorriu ao me ver. Não como quem cumprimenta, mas como quem enxerga. Olhei para o chão. Na recepção, ouvi a voz do gerente, educada demais. Ele os orientava, como se quisesse que não ficassem ali por muito tempo. O hotel é tranquilo, os hóspedes gostam de sossego, dizia. Eles riram, como se soubessem que aquele sossego seria quebrado. Voltei para o quarto incomodado. Não por eles. Mas por mim. Por sentir raiva da leveza alheia. Por invejar quem entra em um lugar e se sente à vontade. Eu nunca tive isso. Passei o dia inquieto. Li 3 capítulos de um livro que não entendi.
Caminhei até o fim da estrada de terra e voltei sem notar o caminho. Quando anoiteceu, não jantei. Só bebi água e tentei dormir. Mas o riso deles ecoava no corredor, como uma lembrança do que eu evitava encarar. Na madrugada, levantei. Fui até a varanda. Estava frio. Muito frio. E ali, com as mãos nos bolsos e a testa encostada no vidro da janela, eu me fiz uma promessa. Se amanhã eu ouvir aquela risada de novo, eu não vou fugir. Talvez seja hora de fazer diferente. E foi aí que tudo começou a mudar. O relógio marcava pouco depois das 4 da tarde quando escutei a maçaneta girar. Não esperei barulho. Apenas o clique seco do metal, seguido por uma voz abafada, algo como acho que é aqui. A porta se abriu meio sem jeito, como se hesitasse. E antes que eu pudesse levantar da cadeira encostada à parede, 3 rapazes entraram como se a sala fosse deles. O primeiro a cruzar a porta tinha passos seguros, e olhou em volta como quem já conhece o ambiente. O segundo veio atrás, rindo de algo que só ele parecia achar graça. O terceiro parou no umbral, hesitante, como se só tivesse entrado por causa dos outros 2. Por um segundo, todos congelaram ao me ver. O silêncio foi estranho, mas não constrangedor. Era o tipo de pausa que acontece quando se percebe que algo está fora de lugar, mas não ameaçador. O mais alto foi o primeiro a reagir. Cara, desculpa. A gente se confundiu. Ele levantou a mão como se pedisse permissão para sair. O recepcionista deu o número errado, acho. O que ria soltou um clássico desse hotel, né? E já foi apontando para a porta do lado. O terceiro, o mais quieto, só observava. Olhos atentos, mas serenos. Eu, ainda meio surpreso, respondi com um gesto vago e um meio sorriso. Relaxa. Não tem problema. Podem ficar 1 minuto. Eu disse, sem saber porquê. Talvez tenha sido o modo como chegaram. Desajeitado, humano. Ou talvez fosse o fato de que, nos últimos dias, ninguém tinha entrado na minha vida sem ser convidado. E isso já era, por si só, interessante. Sentaram-se no chão sem cerimônia. Um deles, o que falava mais, pegou uma garrafinha de água da mochila e me ofereceu. Recusei, mas agradeci. O silêncio, dessa vez, foi leve. Natural. Ninguém parecia ter pressa. E eu não me sentia estranho por estar ali. Eu sou Caio. Disse o mais alto, estendendo a mão. Esse aqui é o Vinícius, e o outro é o Léo. Estamos viajando juntos. Pelo menos por enquanto. Henrique. Respondi, apertando a mão. Estou, sozinho. Por enquanto também. A frase saiu mais verdadeira do que eu esperava. E os 3 assentiram como se entendessem mais do que eu disse. A conversa deslizou fácil. Nada profundo no começo, cidades por onde passaram, histórias engraçadas de viagem, lugares com nomes impossíveis. Vinícius fazia piadas de tudo, Léo ria baixo, mas com sinceridade. Caio tinha aquele jeito de quem cuida, mesmo quando não fala muito. Depois de uns 20 minutos, Caio perguntou se eu já tinha jantado no hotel. Respondi que não. Ele sugeriu que a gente pedisse algo juntos, já que a confusão valeu pelo menos uma refeição, disse ele, rindo. Concordei, sem pensar muito. Fomos até a pequena lanchonete do térreo. O rapaz do balcão olhou com desconfiança, como se não estivesse acostumado com grupos. Pedimos 3 pizzas simples e refrigerantes. Sentamos numa mesa afastada, sem plateia. O jantar foi o oposto do que eu esperava. Não teve tensão, nem a formalidade dos encontros recentes. Eles falavam como velhos conhecidos, mesmo sendo jovens demais para isso. Em poucos minutos, eu estava rindo com histórias de ônibus perdidos, perrengues em camping e um episódio com uma vaca no meio da estrada que só Caio soube contar com a dose certa de drama. Vinícius era o motor da conversa. Falava rápido, gesticulava, imitava vozes. Léo era mais contido, mas cada comentário só parecia afiado. Não falava muito, mas dizia o necessário. E Caio? Caio tinha o tipo de atenção que escuta com o corpo inteiro. Olhava nos olhos. Respondia com o tempo certo. Eu me via diferente ao lado deles. Não um estranho, não um visitante. Só alguém ali. Com eles. Parte. Quando a comida terminou e a mesa virou um campo de guardanapos amassados, Caio sugeriu um café. O hotel tinha uma máquina antiga no corredor do 2º andar. Subimos todos juntos. O carpete abafava os passos, mas não o que eu sentia. Algo estava mudando. Eu não sabia o quê, ainda não. Mas sentia. Chegamos até minha porta. Fiquei em dúvida. Entrar sozinho ou convidá-los? Não havia planos, nem intenções ocultas. Só o desejo sincero de prolongar aquela presença. De não encerrar aquela noite como todas as outras, em silêncio. Se quiserem, tem espaço ali. Disse, apontando com o queixo para dentro do quarto. Pelo menos para tomar esse café com menos vento. Eles não hesitaram. Vinícius entrou primeiro, já olhando em volta com curiosidade. Léo veio atrás, discreto. Caio fechou a porta por último, como se respeitasse o espaço que não era dele. Sentaram no chão. Eu puxei 2 cadeiras. Pegamos copos de papel e começamos a dividir o café, ainda quente e amargo. As conversas mudaram de tom. Ainda havia riso, mas agora entremeado por pausas. Vinícius falou sobre como viajava para fugir da cidade onde cresceu. Léo contou que largou o curso na metade por não aguentar mais se sentir um erro. Caio comentou que estava há mais de 1 ano sem voltar para casa, e que talvez nem voltasse. Eu ouvia, entre goles curtos. E, sem perceber,
Comecei a falar também. Disse que não sabia o que buscava, só que não podia mais ficar onde estava. Falei da solidão que doía mesmo rodeado de gente. Do medo de nunca ser suficiente. Ninguém corrigiu. Ninguém tentou aliviar. Só ouviram. Era isso. O que eu precisava há anos. Ser ouvido sem pressa. Sem julgamento. A noite avançou sem a gente perceber. O café esfriou. As palavras diminuíram. Mas o silêncio, dessa vez, era outro. Um silêncio habitado. Cheio. Eles se levantaram aos poucos. Vinícius bocejou alto, disse que ia apagar assim que encostasse na cama. Léo agradeceu pelo café. Caio me encarou por um segundo a mais. Não havia promessas. Só a certeza de que algo tinha começado ali. Quando a porta se fechou, me peguei sorrindo. Não aquele sorriso grande, performático. Era pequeno, íntimo. Um alívio. E ali, sozinho de novo, percebi que a solidão não era mais tão pesada. Porque agora, eu sabia, alguém tinha-me visto. De verdade. E no fundo, talvez fosse isso que eu buscava desde o início. A manhã seguinte chegou antes do sol. Acordei sem alarme, com o corpo leve, mas a mente inquieta. A noite anterior ainda me rondava. As conversas, os silêncios, os pequenos gestos que diziam muito sem precisar de explicação. Abri a janela e deixei o ar frio entrar. Respirei fundo. Por dentro, um tipo novo de tranquilidade se acomodava. Era como se alguma parte de mim, há muito tempo trancada, tivesse finalmente se permitido respirar. Desci para o café um pouco depois das 7. O salão estava quase vazio, exceto por uma senhora que sempre sentava no mesmo canto e um casal de meia-idade que mal trocava palavras entre si. Peguei minha xícara e me sentei perto da janela, como de costume. Minutos depois, os três chegaram. Primeiro Vinícius, já rindo de algo que Caio tinha dito no corredor. Léo veio por último, quieto, mas atento como sempre. Sentaram perto de mim, como se fosse natural. Como se fôssemos, de fato, um grupo. Foi nesse instante que percebi os olhares. Discretos, mas presentes. Um levantamento sutil de sobrancelhas, uma xícara pousada com mais força do que o necessário, um cochicho abafado que cessava assim que alguém se aproximava. No início, tentei ignorar. Talvez fosse só impressão. Talvez eu estivesse projetando inseguranças antigas. Mas conforme o café avançava e mais pessoas entravam no salão, os sinais ficaram claros. A senhora do canto levantou-se lentamente, com a xícara ainda pela metade, e saiu sem dizer palavra. O gerente, que até então nos cumprimentava com um aceno morno, se aproximou. Bom dia, disse ele, com um sorriso educado, mas tenso. Está tudo certo com os quartos? Assentimos, em uníssono. Que bom. Ele olhou para os lados antes de continuar. Só queria lembrar que temos outros hóspedes, e que o ambiente aqui é bastante reservado. Alguns clientes gostam de discrição. Ninguém respondeu de imediato. Vinícius abaixou os olhos. Léo cruzou os braços. Caio encarou o gerente com serenidade. Nós também gostamos de discrição. Disse, sem elevar a voz. Mas isso não significa invisibilidade. O homem sorriu sem graça, agradeceu e se afastou. Mas a mensagem tinha sido clara. Não era sobre barulho. Não era sobre comportamento. Era sobre presença. Sobre o incomodo de sermos vistos, juntos. Aquela manhã mudou o clima. O que antes era leve, espontâneo, agora carregava tensão. Não entre nós. Mas ao redor. Os olhares se repetiram durante o dia. Na recepção. Nos corredores. Até nos bancos do jardim. No começo, hesitamos. Vinícius ficou mais quieto. Léo evitava circular sozinho. Caio se trancou no quarto por algumas horas. E eu pensei seriamente em ir embora. Mas algo me segurava. Algo novo. Um tipo de orgulho que não conhecia. Um desejo de não recuar. Na tarde daquele mesmo dia, nos encontramos no quarto de Caio. Nenhum de nós falou diretamente sobre o que estava acontecendo. Mas todos sentiam. Acho que estamos incomodando. Disse Vinícius, quebrando o silêncio. Estamos sendo. Respondeu Léo. E isso já basta para incomodar muita gente. Caio levantou os olhos do caderno onde rabiscava pensamentos soltos. Já pensaram em quantas vezes a gente se escondeu antes mesmo de alguém nos notar? Ele fez uma pausa. Ou cansei. Eu olhei para os três. E percebi que também tinha cansado. De recuar. De tentar caber. De me desculpar por existir. Então a gente fica? Perguntei. Caio assentiu. Vinícius respirou fundo. Léo deu um leve sorriso, quase imperceptível, mas firme. A gente fica. Repetiu Caio. E não vai andar de cabeça baixa. E foi o que fizemos. Nos dias seguintes, continuamos nossas rotinas. Caminhávamos pelo jardim, ríamos durante o café, sentávamos juntos à noite para conversar. Não provocávamos. Apenas existíamos. Mas os olhares continuavam. A mulher do canto mudou de horário. O casal deixou de descer para o jantar. O gerente evitava contato visual. E mesmo assim, não recuamos. Houve uma tarde em que sentamos na varanda. Falávamos sobre filmes antigos, músicas da infância, memórias boas que resistiram ao tempo. Um senhor, ao passar, parou e nos observou por longos segundos. Não disse nada. Só encarou. Foi Vinícius quem reagiu. Boa tarde. Disse ele, com um sorriso aberto.
O homem murmurou algo inaudível e seguiu. Léo comentou, quase rindo. Acho que ganhamos a medalha de assunto da semana. Caio respondeu. Melhor isso do que passar despercebidos a vida inteira. Naquela noite, voltamos a nos reunir no meu quarto. Não houve festa, nem risadas escandalosas. Só a presença mútua. E uma paz rara. Falamos sobre o que era ser julgado por algo que nem sempre se escolhe mostrar. Sobre a dor de crescer tentando se encaixar. Sobre as máscaras que usamos por sobrevivência. Eu me escondi por tanto tempo, disse Léo, que às vezes esqueço como é andar com o rosto descoberto. Eu achava que precisava pedir permissão para existir. Confessou Vinícius. Mas quer saber? Já deu. Caio observava em silêncio. Quando falou, foi direto. Se a gente recua agora, vai ser mais um lugar em que não podemos ser. E já existem muitos. Eu escutava e sentia cada palavra atravessar uma camada antiga dentro de mim. Medos que me impediam de ocupar espaço, de levantar os olhos, de dizer eu estou aqui. Naquela noite, não houve aplauso. Nenhuma grande declaração. Mas houve decisão. Ficar. Mesmo que fosse só por mais um dia. E pela primeira vez, o medo não ditou as regras. A noite caiu devagar, como se soubesse que não estávamos com pressa. O céu lá fora era um breu silencioso, cortado apenas por algumas estrelas que se atreviam a brilhar mesmo entre nuvens esparsas. Dentro do quarto, a luz amarela da luminária de canto lançava sombras suaves nas paredes. Tudo ali respirava quietude. Eu já tinha arrumado algumas almofadas no chão e afastado a cadeira para o lado. Não por planejamento, mas por intuição. Como quem prepara um espaço para algo que não sabe nomear. Minutos depois, ouvi as batidas leves na porta. Vinícius entrou primeiro, trazendo 2 pacotes de biscoito e um jeito leve de quem tenta aliviar o ar. Léo veio atrás, com uma garrafa de suco e olhos atentos. Caio fechou a porta, sem dizer nada. Mas seu silêncio não era distante, era firme, sereno. Sentaram-se como se já conhecessem o lugar. Espalharam as coisas no chão e logo estavam todos ali, dividindo o pouco que tinham como se fosse muito. Não era uma reunião planejada, mas parecia inevitável. Nenhum de nós queria ficar sozinho naquela noite. E isso já era um começo. Por alguns minutos, falamos de trivialidades. Comentários sobre o clima, histórias curtas, piadas leves. Mas algo no jeito como nos olhávamos deixava claro que todos esperavam por algo mais. Um gesto. Uma abertura. Uma palavra que puxasse o fio. Foi Léo quem iniciou. Não como um desabafo. Apenas como alguém que decide, enfim, soltar o que carrega. Me lembro do dia em que entendi que minha mãe preferia não saber quem eu era. Ele falou sem olhar para ninguém. Ela nunca disse com todas as letras. Mas cada silêncio foi mais alto que qualquer grito. Ninguém respondeu de imediato. Nem precisava. Estávamos ali para escutar. Ou tentei agradar. Mudei o jeito de andar, de falar, de existir. Tudo para ver se ela me olhava diferente. Mas nunca foi suficiente. Vinícius, ao lado, abaixou a cabeça. Parecia mastigar a própria lembrança. Meu pai me disse que era melhor eu ficar longe até me curar. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Como se fosse doença. Como se amar fosse sintoma. Caio observava os dois com os olhos quietos, mãos entrelaçadas no colo. Demorou a falar. Quando abriu a boca, sua voz estava baixa, mas firme. Eu saí de casa aos 18. Não porque fui expulso. Mas porque não suportava mais fingir. Preferia a rua ao silêncio daquela casa. Olhei para cada um deles. E, por dentro, algo se mexeu. Um impulso que vinha de longe. Um desejo antigo de também ser escutado, não por caridade, mas por conexão. Eu, comecei, e a voz quase falhou. Respirei fundo. Eu me acostumei a ser o que esperavam. Tão bem que às vezes esquecia quem era de verdade. E quando lembrei, já era tarde. Já tinha afastado todo mundo. Inclusive a mim mesmo. O silêncio que seguiu foi o mais leve que já experimentei. Não era vazio. Era abrigo. Ninguém tentou corrigir. Ninguém disse vai passar ou força. Só ficaram ali. Presentes. Inteiros. Escutando. Caio estendeu a mão até tocar a minha. Um gesto simples. Mas que dizia, estou aqui. Vinícius encostou o ombro no de Léo, sem cerimônia. Léo sorriu, com um tipo de alívio que só quem esconde dor por tempo demais consegue entender. Ali, naquela roda improvisada, não havia vergonha. Não havia medo. Havia olhos molhados, sim. Vozes que falhavam. Mas também havia algo maior, verdade. Falamos por horas. Sobre infância. Sobre os lugares que nos disseram que não podíamos ocupar. Sobre os nomes que nos deram e que não escolhemos. Sobre os vazios que fingimos não sentir. Sobre as vezes em que calamos para sobreviver. Nenhum de nós procurava heróis. Nem redenção. Só presença. Só alguém que dissesse, mesmo sem palavras, eu te vejo. E você não está sozinho. Por volta da meia-noite, as palavras começaram a escassear. Não por falta do que dizer. Mas porque os corpos pediam pausa. A mente cansava de carregar tanto por tanto tempo. Ajeitamos as almofadas no chão. Ficamos lado a lado. Sem hierarquia. Sem defesa. Caio me abraçou de lado, devagar. Não como quem protege, mas como quem compartilha o peso. Vinícius se deitou com a cabeça encostada nas pernas de Léo.
Léo passou os dedos no cabelo dele, num gesto automático, carinhoso. Eu fechei os olhos. E, pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Não a paz das propagandas, nem a dos retiros caros. Mas aquela que nasce quando você não precisa fingir. Quando pode apenas ser. Nenhum de nós falou mais naquela noite. E foi no silêncio que as maiores verdades se firmaram. Acordei horas depois com a luz ainda acesa e o corpo coberto por uma manta fina. Alguém deve ter-me coberto. Não sei quem. E nem importa. Fiquei ali, deitado, olhando o teto. Pensando em tudo que ouvimos. Em tudo que deixamos sair. Em como uma noite pode mudar o peso das palavras. Naquele instante, soube que, mesmo que o mundo lá fora ainda fosse duro, aqui dentro algo tinha mudado. Eu não era mais o mesmo. Porque agora, ou sabia, existe espaço para mim. Mesmo que pequeno. Mesmo que raro. Existe. O dia nasceu sem pressa. O som do vento nas folhas era o mesmo de sempre, mas algo no ar parecia diferente. Eu acordei com o corpo leve, como se tivesse descansado por dentro. Estávamos todos ali, ainda espalhados pelo chão do quarto, em silêncio. Mas um silêncio novo. Cheio. Vivo. Léo foi ao primeiro a se mexer. Levantou devagar, bocejando, e abriu a janela como quem permite que a luz entre com respeito. Vinícius continuava deitado, mas sorria com os olhos fechados. Caio já estava sentado, apoiando os braços nos joelhos, observando sem dizer nada. Ninguém tinha pressa. Ninguém falava alto. Mas entre nós havia algo que não existia no dia anterior, presença sem peso. A leveza de quem já não precisa se esconder. Depois de um tempo, Léo nos chamou para tomar café. Descemos juntos. O salão estava quase vazio. A senhora do canto não estava. O gerente fingiu estar ocupado demais para nos notar. Mas não era mais importante. Nos sentamos, conversamos baixo, dividimos frutas, café e olhares que não pediam explicações. Não precisávamos mais provar nada. Só estar ali já era vitória. Ao longo da manhã, caminhamos pelo jardim do hotel. Vinícius contava histórias exageradas de infância e fazia Léo rir como quem encontra riso novo. Caio caminhava ao meu lado, em silêncio, com os passos tranquilos de quem já não foge. Sentamos em um banco de madeira sob a sombra de uma árvore. Ninguém tinha roteiro. Falávamos o que vinha. Às vezes, não falávamos nada. Foi ali que Caio disse, olhando para o chão. Acho que nunca fiquei tanto tempo em um lugar sem me sentir um intruso. Vinícius concordou com um aceno. A gente sempre acredita que tem que pedir desculpa por ser quem é. Léo completou. Mas a verdade é que o mundo é que devia se desculpar por nos fazer acreditar nisso. As palavras não eram rebeldes. Nem amargas. Eram só verdadeiras. Ficamos ali até o fim da tarde. Depois, subimos para os quartos. A mala de Caio já estava meio arrumada. Vinícius enrolava meias enquanto cantava baixo. Léo lia algo no celular. Eu sentei na beirada da cama e fiquei observando. Eles não eram mais os mesmos. E nem eu. Não era uma mudança visível. Era algo interno. Uma coragem que nasce sem estardalhaço. Que não precisa gritar para existir. À noite, jantamos juntos pela última vez no salão. Dessa vez, os olhares foram poucos. Ou talvez nós é que já não dávamos importância. Conversamos sobre o que viria depois. Ninguém tinha um plano certo. Mas todos tinham algo novo dentro. Uma bússola íntima, apontando para direções diferentes, mas com o mesmo ponto de partida, nós mesmos. Antes de dormir, nos reunimos mais uma vez. No mesmo quarto. Na mesma roda. Não para repetir a noite anterior, mas para confirmar que ela tinha acontecido. Que tinha deixado marcas. Caio me olhou com aquela calma que ele carrega. Sabe, talvez a gente não mude o mundo. Mas se a gente conseguir não mudar quem a gente é por causa dele, já é muita coisa. Léo disse que não sabia como explicar, mas sentia que tinha deixado uma parte antiga dele para trás. E que não queria mais voltar. Vinícius, meio rindo, meio emocionado, resumiu. Pela primeira vez, me sinto inteiro mesmo sem saber o que vem depois. Eu não disse nada. Só sorri. Porque era exatamente isso. Na manhã seguinte, cada um seguiu o seu caminho. Sem drama. Sem promessa de reencontro. Mas com o tipo de certeza que não precisa ser dita. Quando deixei o quarto, olhei para trás. Não para me despedir do lugar. Mas para agradecer ao que vivi ali. Às palavras ditas. Ao silêncio partilhado. Às verdades que finalmente puderam existir fora de mim. Na saída, o gerente tentou um cumprimento forçado. Respondi com gentileza. Não por educação. Mas porque não carregava mais raiva. A estrada me esperava. Mas eu não era mais o homem que chegou dias antes. Agora eu andava com a cabeça erguida. O passo firme. E, mais importante, com a certeza de que não precisava pedir licença para existir. Talvez o mundo continue o mesmo. Mas dentro de mim, tudo era novo.